Senhoras e senhores, ano passado eu já tinha feito um vídeo mostrando como o anime de Kimetsu no Yaiba tem tido grandes méritos na hora de consertar alguns furos de roteiro que o mangá originalmente possui. Daquela vez, no arco da Vila dos Ferreiros, o problema se tratava do Tanjiro ter o objetivo de ir até a vila para conseguir que seu ferreiro conserte a sua espada, e no mangá a cena que ele recebe a sua lâmina preta novamente sequer existe. E por isso que ele aparecer sacando a espada na primeira aparição do Hantengo, sendo que ele não tinha uma, é um furo bem bizarro. O anime, sabendo que isso não faz o menor sentido, criou uma cena para corrigir isso no terceiro episódio. É uma cena curtinha, mas muito importante, onde o ferreiro do Tanjiro aparece para entregar para ele a sua velha espada consertada. Assim faria sentido o Tanjiro ter a sua espada novamente na aparição do Lua 4. E aí galera, beleza? Certo que gente, no vídeo de hoje eu tô aqui mais uma vez para apresentar para vocês uma discussão envolvendo a narrativa de Kimetsu. E na boa, eu tô bem curioso para saber qual a sua opinião a respeito dessa discussão um tanto quanto delicada. O problema da vez nesse arco do treinamento Hashira não se trata necessariamente de um furo de roteiro, mas sim de um erro mesmo narrativo por parte da autora em relação ao personagem do Tengen Uzui, o ex-Hashira do som. Já comentem de montão com a hashtag roteiro aí nos comentários e me digam a opinião de vocês. O textão tá liberado. E se você aí tá de bobeira e ainda não tem o seu nome na tabela de membros do canal que aparece em todos os vídeos por aqui, não deixa de fazer parte da família, clica no botão seja membro aqui embaixo, assim você garante acesso ao Discord do canal e a diversos outros benefícios super exclusivos que você vai ter por aqui. E lembrando, todo domingo durante a temporada a gente tá assistindo os episódios juntos lá no Discord. Então galera, eu acho que essa altura do campeonato a grande maioria de vocês já assistiu o terceiro episódio dessa quarta temporada de Demon Slayer, onde a gente teve um episódio simplesmente 90% totalmente original. E assim, na boa, eu poderia até dizer que é mais do que 90% original, talvez 95%, porque a única coisa do mangá que a gente tem nesse EP é basicamente o momento que o Tanjiro chega até o Uzui pra cumprimentar ele, essa conversa rápida do Uzui com o Tanjiro e o momento que ele vai embora. Nem sequer boa parte dos diálogos, tanto da sua chegada quanto da sua despedida, estão no mangá. Em outras palavras, o que o estúdio Ufotable fez aqui é nada menos do que um milagre. E eu não digo isso necessariamente criticando a autora, tá? Falando que ela tá errada ou algo assim. Afinal de contas, a decisão dela resumir o que ela quer resumir e fazer de um arco curto ou grande. Mas eu tenho sim direito de poder apontar o que eu achei que ficou ruim, ou melhor dizendo, mal aproveitado. Inclusive, eu acredito fortemente que não sou só eu que penso isso dessa parte do mangá. E eu sei que vai ter muita gente que vai comentar o seguinte: ah, Seth, mas veja bem, a autora de Kimetsu teve que rushar essa parte do mangá por conta dos problemas pessoais da família dela, e a Shonen Jump não deixou ela pausar a obra. Sim, gente, eu sei disso. Eu compreendo plenamente todos os problemas pessoais que a autora enfrentou. Mas isso não muda o fato de que o conteúdo dessa parte desse arco do mangá tem os seus problemas. No fim, o treinamento Hashira em si, ele é resumido de forma absurda e de certa forma até bizarra. E antes da gente entrar em detalhes dessa parte específica falando sobre o Uzui, eu preciso deixar claro para vocês uma informação extremamente importante para se entender tudo isso. Essas cenas que o anime vem criando de forma original para a história, modificando e ressignificando momentos do mangá, elas têm participação da autora. E por que eu digo isso? Porque o estúdio Ufotable em particular, diferente de muitos estúdios de anime por aí, ele sempre mantém os autores originais das obras do mangá numa espécie de supervisão da produção do anime. E nesse caso de Kimetsu, é uma informação oficial que realmente a Ufotable mantém por perto a autora. Isso já foi dito diversas vezes em entrevistas com a Ufotable. Então na hora de criar essas cenas originais e diálogos inéditos, com certeza tem dedo da autora ali. Não é simplesmente o anime em si criando cena que não existe de forma original e fazendo o que eles bem entendem. Não é assim que funciona. É importante demais deixar isso claro pra vocês. Dito isso, vamos lá. Precisamos falar desse caso específico do Uzui. Lá no primeiro episódio do treinamento Hashira, tanto na parte do mangá quanto no anime, a gente vê o que? O Gyomei falando que vai chamar um Hashira aposentado pra ajudar no treinamento Hashira. Tanto na mídia original do mangá quanto no anime, a gente tem isso bem claro pra gente. Então qual a desgraça do motivo pra gente ter essa informação exposta pra todo o público e na hora que a gente chega no treinamento do Tengen Uzui, basicamente o treinamento dele não ser mostrado? Nem sequer 2 quadrinhos a gente tem do treinamento dele, cara. A gente tem mais quadrinhos pré e pós treinamento do que do treino em si. Eu não tô mentindo nem exagerando. A única coisa do Tengen Uzui nesse momento no mangá é ele dando as boas-vindas pro Tanjiro e em seguida ele indo embora, já com o narrador dizendo que o Tanjiro ficou ali 10 dias treinando. E pra ser justo, a gente até tem um quadrinho do Tanjiro treinando, entre 1000 aspas, porque aparece ele sem camisa correndo antes mesmo dele ter o diálogo ali com o Uzui na sua entrada, o que já é mais esquisito ainda porque não faz muito sentido. Como é que aparece primeiro ele treinando pra depois ele chegar? Meio confuso, na verdade.
E aí eu sei que vai ter gente falando: ah, Seth, mas a autora não quis focar no treino do Uzui porque ele já tá aposentado, ele nem Hashira é mais. Ela quis focar nos Hashiras ativos de verdade. ah, meu amigo, não vem com essa desculpinha esfarrapada pra cima de mim não. Porque se fosse isso mesmo, nem sequer o Uzui faria uma participação como treinador mesmo aqui, muito menos teria essas boas-vindas. E sem entrar em detalhes de spoilers do que vai acontecer a seguir nessa parte do mangá, a gente também tem nessa parte do mangá outro Hashira ativo, que só tem 1,5 página de participação, assim como o Uzui. Ou seja, essa desculpa não cola. E pra piorar mais ainda a situação, esse outro Hashira também só tem um quadrinho de treinamento de fato. Tá de sacanagem, cara. Eu considero sim um erro por parte da autora nessa parte. É literalmente o que eu falei antes, tem mais quadrinho deles conversando, dando as boas-vindas e dando tchau do que de treino. Então o nome do arco não devia ser treinamento Hashira, pô. Devia ser conversando com os Hashiras. Claro que tudo isso pode ser devido ao rush que ela deu nessa parte da obra, claro que pode. Mas isso deixa de ficar marcado como uma má construção desse momento do arco? Não, não deixa. E vocês sabem muito bem o quanto eu amo Kimetsu. Não tem problema eu criticar e apontar erros narrativos dentro da estrutura como um todo da obra. O que a Ufotable fez aqui no fim das contas foi arrumar essa narrativa quebrada do mangá e transformar em algo mais sólido e que funcione muito melhor para a história do anime. E ligando nesse assunto todo, a própria cena original do Sanemi e Obanai conversando sobre os acontecimentos lá do primeiro episódio, deles terem caído dentro do Castelo Infinito, a existência dessa cena é algo extremamente positivo para a obra. Vocês podem ter certeza, nunca que a Ufotable, né, um estúdio de peso como esse, ia chegar do nada e alterar a estrutura ou criar um acontecimento que não existe no mangá e tacar ele ali na história do nada, sem a permissão da autora. Nunca que isso ia acontecer, pessoal, não faz sentido isso. Imagina alterar acontecimentos de uma obra, o que cada personagem sabe sobre cada coisa, não faz sentido. A autora com certeza tá ali nos bastidores ajudando a montar tudo isso, pelo menos eu acredito nisso. No final, se ela permitiu a criação dessa cena do Sanemi e Obanai caindo dentro do Castelo Infinito, lutando contra demônios numa missão de resgate, e depois agora essa cena deles conversando sobre esse acontecimento, é porque pra ela é coerente dentro da história dela, e não vai atrapalhar os arcos e acontecimentos futuros. E tem mais, na própria reunião dos Hashiras é explicado que eles precisam treinar entre si, além de treinarem, né, os caçadores base, até porque eles precisam despertar a marca. Esse é um dos principais focos do treinamento. Essa questão toda dessa possível luta entre dois Hashiras, de Obanai e Sanemi, faz total sentido pro roteiro e proposta que a autora tá tentando criar com tudo isso, do treinamento Hashira em si. Na minha opinião, pelo menos, pessoal, isso enriquece o roteiro e deixa tudo mais completinho, deixa tudo mais organizado e bem feito. Imagina comigo que bizarro que seria todo o treinamento que o Tanjiro chega, oi, tchau, e tô indo embora, não mostra o treino, não mostra nada. Como assim, cara? Assim, pessoal, a mensagem principal que eu quero passar pra vocês com esse vídeo é mostrar que o anime, mais uma vez, ele tá pegando o anime e engrandecendo com essas adições e episódios originais. E isso nunca deveria ser considerado algo ruim pra obra. Inclusive, tem muita gente por aí comentando que esses episódios originais, na verdade, são fillers, ou mais especificamente, fillers que podem ser pulados e ignorados, e que nem sequer são canônicos. Sim, tem muita gente falando isso, mas isso vai ser discussão para outro vídeo. Aguardem que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. De qualquer forma, eu quero saber o que você pensa disso tudo. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!